Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos, no item Instrução dos Espíritos, cujo tema é Provas Voluntárias e o Verdadeiro Cilício, cuja instrução nos é transmitida por um espírito que assina como um anjo da guarda. Anjo da guarda, segundo a doutrina espírita, é um espírito mensageiro de Deus que se coloca à nossa disposição para nos auxiliar durante o nosso período encarnados, no período em que estamos no plano físico. Esses espíritos, como nossos protetores, se colocam na condição de nossos auxiliares do plano espiritual, servindo como incentivo, nos motivando, nos incentivando a buscar sempre as melhores escolhas, visando a nossa evolução, visando o nosso progresso moral e intelectual. Mas que nem sempre nós os acolhemos ou damos atenção ou ouvidos às suas orientações, às suas recomendações, às suas instruções. E esse Espírito nos dá as suas instruções, essas instruções dessa noite de hoje, por escrito. E é sobre essas instruções desse anjo da guarda que nós vamos fazer algumas reflexões. E segundo a doutrina espírita nos esclarece, ela nos esclarece muito bem sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e qual o objetivo das nossas inúmeras encarnações pelas quais passamos do plano físico. Ela nos explica, nos ensina, que somos espíritos imortais, criados, simples e ignorantes por Deus, em uma jornada rumo à perfeição relativa. E em cada encarnação, ela serve como um estágio no qual podemos evoluir moral e intelectualmente. Embora nem sempre esse progresso seja feito de forma equilibrada, porque alguns espíritos evoluem mais rapidamente do que num determinado campo, por exemplo, no campo intelectual, do que outros, porque outros podem evoluir no campo moral, e assim vice-versa. Mas, no final das contas, todos nós haveremos de alcançar o topo desses dois aspectos evolutivos. Mas enquanto estamos aqui nesta faixa de aprendizado, de amadurecimento espiritual, a ignorância existente em nós, esta ignorância nos faz cometer atos que são contrários à lei de Deus. Mas como Deus é um Pai justo, nós devemos reparar o mal que fazemos aos outros e a nós mesmos, porque cada ferida que provocamos na alma de outra pessoa também aparecerá na nossa. E é daí que surgem as expiações e as provações pelas quais passamos. Mas Deus também é misericordioso. Deus permite que os nossos débitos contraídos sejam quitados em parcelas, pois o que Deus quer, o que Deus deseja, é o nosso aprimoramento. Ele não quer punir eternamente os seus filhos. É dessa forma que a lei de causa e efeito, que é sempre efetuada com amor e a misericórdia de Deus, explica esses acontecimentos difíceis e por vezes dolorosos em nossas vidas, e que a doutrina espírita dá o nome de provação ou expiação e provações. Mas esses conhecimentos, esses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece,
deveria nos proporcionar coragem e mais resignação para que pudéssemos suportar com bom ânimo esses momentos difíceis, essas provações. Mas, segundo nos registra a história, a nossa própria história, no passado que não é muito distante, não é muito longínquo, algumas pessoas, que, talvez por pura ignorância, se autoflagelavam, pensando desta forma estar agradando a Deus. O silício, que era a forma que eles se autoflagelavam, era utilizado para mortificar o corpo. Mas o que é o silício? O silício é um cinto de arame fino, cheio de pontas, que cortavam a pele. Mas antigamente o silício era utilizado, colocado diretamente sobre a pele da pessoa, na altura da cintura e até mesmo na altura da perna, na coxa. E tinha como objetivo pagar penitências, pagar pecados, afugentar tentações e até mesmo maus pensamentos. A semelhança do que fazem hoje as criaturas aí portadoras do transtorno de borderline, que se automutilam para anestesiar as suas dores psicológicas, suas dores emocionais, seus sofrimentos emocionais. Mas ao contrário do que o povo de antigamente pensavam, né, imaginavam, essa prática do silício absurda só retarda a caminhada daquele que busca a salvação por meio dessa prática. Porque nosso corpo pertence a Deus. Ele concedeu o corpo para nós como instrumento de trabalho para que nós desenvolvêssemos o nosso progresso aqui no plano físico. No entanto, maltratar o corpo é simplesmente rejeitar esse instrumento precioso, né, de trabalho como um auxílio divino. Torturar, martirizar voluntariamente o nosso corpo é uma ação inócua e contrária às leis de Deus, pois Deus nos dá sempre meios de sustentar e fortalecer o nosso corpo para que possamos utilizá-lo no trabalho do nosso progresso aqui no planeta físico. As crenças que algumas pessoas têm da ideia de que sofrer significa pagar dívidas, pagar débitos, é falsa. É falsa, pois nem sempre é assim. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos permite quitar débitos contraídos perante a lei da vida. Sofrimento com revolta, sofrimento desnecessários, só agravam a nossa situação evolutiva. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, sem se revoltar contra a vontade de Deus. O mérito está em perseverar na luta sem esmorecer, sem se desesperar se não for bem sucedido. O mérito está em manter a esperança em dias melhores, com fé e confiança na vida futura. A doutrina espírita nos ensina que só haverá mérito por meio do sofrimento voluntário quando esse sofrimento e as privações tiverem por objetivo o bem do próximo. Porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e essas privações tiverem por objetivo o bem daquele que as inflige a si mesmo. Porque aí é pura demonstração de egoísmo e de fanatismo.
A prática da automutilação, do silício, já não é tão comum em nossos dias e tende a ser banida do comportamento humano, cedendo lugar ao sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus, que é aquele que se faz visando unicamente o bem de nossos semelhantes. Mas hoje nós não castigamos mais o nosso corpo físico como fazíamos no passado. Hoje nós castigamos de outras formas, como exemplo, através de pensamentos destruidores, catastróficos, através das reclamações e das queixas de toda ordem, dos melindres excessivos, das mágoas, da raiva, do descontrole emocional que entorpece o nosso corpo e a nossa alma, deixando assim nosso sistema imunológico fragilizado, levando ao adoecimento do nosso corpo físico e ao desequilíbrio de nosso espírito. O silício hoje pode significar sacrifício, mas sacrifício que, além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento. Como, por exemplo, praticar renúncias em favor de outras pessoas, perdoar as ofensas recebidas, como nos ensina o Evangelho, 70 vezes 7, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por aqueles que nos caluniam, pois o verdadeiro silício só consiste em sacrifício se o fizermos objetivando a nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, mortificando o nosso amor próprio, sendo vigilantes contra os nossos vícios da injúria e da calúnia. E esse é o verdadeiro silício. Se nós conseguirmos assim proceder, as feridas decorrentes desse silício verdadeiro, esse sacrifício em prol dos nossos semelhantes, as feridas que decorrerem dele serão contadas em nosso benefício, porque essas feridas atestarão a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Porque as fizemos visando o bem do nosso semelhante, não o nosso próprio. Fizemos com espírito de sacrifício. Fizemos com verdadeira abnegação, observando a lei da caridade, a lei de amor. Esse silício, sim, é agradável a Deus. Esse silício voluntário, desinteressado, visando unicamente o bem do próximo, esse é o verdadeiro silício. Que cada um de nós, dentro de nossas realidades, possamos fazer nossas reflexões sobre a lição de hoje, para que possamos entender que nosso caminho deve ser o da compaixão, o caminho do amor ao próximo, o caminho do amor a Deus e do amor para conosco mesmos. Assim, que Deus nos abençoe e que assim seja.